Esse trabalho de hoje, na realidade, é uma discussão que ela surgiu de um caso concreto que eu e alguns colegas passamos e começamos a trocar ideia de como resolver. Inerentemente, durante a pandemia. E ocorreu naquele momento de maior isolamento social que a gente vinha vivendo, em que oficiais de justiça estavam praticamente parados, exceto raros casos, né? De cima aqui. Vamos lá. Nessa situação de distanciamento social, a gente viveu as empresas parando, todas as atividades praticamente interrompidas. Quem conseguia se adaptar para o home office, para o delivery, o uso de aplicativos, se fez valer disso muito bem. Mas a consequência é que o judiciário, além de implementar as audiências virtuais, como alguns colegas mencionaram anteriormente, passou a enfrentar dificuldade no ato citatório. E nunca é demais lembrar a importância e diferença da citação em relação à intimação. A primeira é, obviamente, o mais solene dos atos para iniciar a marcha processual. Qualquer vício na citação bota fim, derruba o processo por inteiro. Já na intimação tem uma maleabilidade maior, mais fácil, mais prático de realizar, né? Esse contexto de distanciamento social fez acelerar o contexto tecnológico no judiciário. Desde a lei de digitalização dos processos, o novo Código de Processo Civil, a audiência digital, a audiência online já era permitida, já era prevista em texto de lei. E por que a gente não fazia? Costume, hábito. Estávamos parados e estava confortável para a gente aquela situação. Acontece que a natureza empurrou a gente para a modernização que o legislador já tinha permitido que nós fizéssemos. E o desafio que eu trago é a gente tentar interpretar esse ato da citação na Justiça do Trabalho. Mais especificamente, Justiça do Trabalho. Eu vou chegar nesse ponto para vocês entenderem porque eu pesquei esse ramo do direito para a gente conversar hoje. Toda essa questão social, legislativa, ela ignorou que algum dia a humanidade iria precisar novamente se isolar dentro das suas ocas. Não é a primeira pandemia que a gente vive, a gente sabe disso. Fechamos os olhos, por exemplo, para o fato de a AIDS ser considerada uma pandemia até hoje. É a maior pandemia que a sociedade já viveu. Só que a AIDS não faz as pessoas se isolarem como o Covid fez, como a peste negra fez. O problema é o mundo, com a troca social que temos hoje, foi pela primeira vez impactado por esse distanciamento. Já falei sobre o oficial de justiça não sair muito. Hoje já está até melhor, mas isso aqui foi feito mais atrás. Quem é que fazia, então, a citação? Bem, o trabalhador chegava na justiça com um direito a ser discutido, lutando pelo seu direito, e a citação coube aos Correios, por AR. A gente tem que uma encomenda da China leva 15 dias para chegar no Brasil, mas de dentro do Brasil para a nossa casa leva mais um mês e meio. Não é criticando os Correios, olha o tamanho da nossa nação, né? Mas tem suas dificuldades. As nossas cidades não são planejadas. Empresas muitas vezes não são encontradas. Quando são encontradas, estão fechadas. Mas a citação precisa ser pessoal. Pode só bater e deixar na caixinha do correio lá? Não pode. Pode-se fazer por edital, a dependendo do rito, do procedimento na Justiça do Trabalho, se aceita. Mas ainda assim, se fazer uma citação por edital quando o reclamante está batalhando por ter seu salário, suas verbas alimentares para sustentar ele e sua família, e o tempo que uma citação por edital vai levar, você já começa a botar na balança os direitos ali e ver que isso não está correto. Quanto tempo a pessoa vai ficar sem aquele salário que ele está pedindo? Porque, em via de regra, ele já está fora da empresa, desempregado. Dificilmente ele vai encontrar emprego amanhã. Ainda mais, como volto a lembrar, no contexto pandêmico. Então a gente começa a discutir, e eu comecei a pensar se a citação precisa ser pessoal, certo. Isso a gente não vai tentar derrubar. Mas o que é ser pessoal hoje em dia? Ser pessoal é como era antigamente. Chegar no Dr. Christopher está aqui, essa citação, o senhor está citado para responder o processo nesses termos aqui? Ou será que a gente já consegue discutir uma nova forma de pessoalidade no mundo digital que a gente vive?
Todos aqui têm smartphone no bolso, exceto alguns que decidiram sair um pouco do meio digital, mas todos têm seu Facebook, seu Instagram, seu WhatsApp, TikTok, né? Então, será que a gente não consegue apontar nessas ferramentas que a pessoalidade está lá no mundo digital? Será que a gente não consegue discutir, e isso já é tema de um outro trabalho que eu extraí dessa pesquisa inicial, eu extraí para fazer um segundo trabalho, uma personalidade digital, que faz valer todos os direitos da personalidade, mas não só os direitos e os deveres também? A gente vê, nos últimos tempos, algumas pessoas que me acompanham aqui nas redes sociais, veem que eu tenho batido numa tecla chamada metaverso, do Facebook, agora chamado, a empresa se chama Meta. A ideia do metaverso é pegar todas as espécies, todos os âmbitos da discussão da vida cotidiana física e colocar no meio digital. Mas isso não já existe? De certa forma, sim. O metaverso quer pegar realidade virtual, realidade aumentada, colocar aqueles óculos. No momento que colocamos aqueles óculos, vamos enxergar um mundo completamente novo na nossa frente. E ali vai poder dar aula, ali você vai poder começar um relacionamento virtual, mas finalmente vendo a pessoa, de certa forma. Então, isso não tem a nossa personalidade lá dentro? Uma comunicação feita através da internet, cumprindo alguns critérios, é claro, não ao léu de qualquer forma, não seria então ela pessoal também? E vamos chegar nesse ponto em que devemos levantar a pesquisa e a pergunta. Nesse sentido, a gente deve então citar por mensageiro? Mensageiro é o quê, gente? Eu sei que às vezes a gente colocando mensageiro, a gente pensa em um rapazinho levar um telegrama ali, né? Mas esquece isso. Apps mensageiros, aplicativos mensageiros. Vale citar por eles ou não? Aí vocês questionam, deixa eu ver. Logo o primeiro tópico que eu coloquei aqui é a recente mudança no 246 do CPC. Citação agora pode ser virtual. Show de bola, Léo. Então resolveu, acaba, vamos para casa, vamos comer uma pizza que está resolvido. Mas esse dispositivo diz que a citação pode ser virtual, cumprindo os requisitos. E quais são os requisitos da legislação? Que a pessoa tem prévio cadastro no sistema dos tribunais. Alguém aqui tem cadastro no sistema dos tribunais, exceto os advogados? Alguma pessoa, um comerciantezinho pequeno, Zezinho do Pastel, ele tem o seu cadastro no sistema do tribunal para efetivar a citação via virtual? Não tem. Então, assim, batemos palmas para o 246 alterado recentemente, mas eu digo que é inútil. Se até as empresas que há muito tempo já têm obrigações de ter seu cadastro no tribunal, muitas não têm. Muitas que se enquadram nos tipos e portes de empresa que deveriam estar lá não estão. Por que pessoas que mal sabem o que é o judiciário, como funciona o judiciário, vai fazer? Então, continuamos a conversa. E os mensageiros podem resolver? Convidei uma colega nossa para estar aqui hoje, infelizmente ela não pôde. E, por coincidência, hoje ela me perguntou, Léo, eu estou com essa situação aqui. Como é que eu posso fazer a intimação? Porque não deu por AR, não deu por oficial. E aí eu empurrei para ela duas jurisprudências que é sobre intimação, não citação. Já estão aceitando intimação por Facebook Messenger. Mas intimação, como dissemos, é menos solene, não é? Quando a gente começa a discutir, então, essa aplicação analógica, tanto da intimação, que pode ser feita por essas ferramentas, quando a gente discute, talvez, uma interpretação ampliada dos 246, para tirar esse negócio de sistema do judiciário e aceitar tão somente que se tenha certeza que aquele WhatsApp, que aquele Messenger, que aquele Facebook, Instagram é de fato do destinatário da citação e que se tenha certeza que ele recebeu e que leu, por que a gente não pode aceitar isso aqui? A gente tem alguns conflitos de interesse aqui, alguns conflitos de direito dentro dessa situação e que a gente vai apelar para os princípios. Aqui estou vendo o Caio, aluno meu, ele sabe que toda aula eu martelo algum princípio, né, Caio? Toda aula, toda aula. Teve um colega que mencionou, princípios são transdisciplinares no direito. Com exceção muito grande, você vê um princípio que é aplicado somente numa seara jurídica. Ali já mencionei, confirmação de leitura, ciência do destinatário, que é aquele de fato destinatário do ato citatório, verificação da identidade dele, e a justiça do trabalho a gente vai apelar então para a interpretação da essência dela. É uma justiça muito sui generis.
ela existe basicamente pela vulnerabilidade do trabalhador. E baseado na vulnerabilidade do trabalhador, ela tem suas características próprias. Vulnerabilidade. Vamos ver aqui que eu já posso adiantar. Os princípios que a gente pode aplicar. Instrumentalidade das formas. A forma tem um ato prescrito, determinado para que seja feito aquele ato, mas se faz de uma maneira diversa. Vai se perder o ato? Aí o juiz vai olhar, peraí, esse ato aqui foi feito de um jeito que não era para ser feito, mas gerou prejuízo? Primeira pergunta. Não gerou prejuízo. O que seria prejuízo na citação? Se fizesse uma citação que o destinatário de fato não tivesse conhecimento dela, iria responder o processo e iria ser nulo. Mas se o destinatário tanto teve ciência da citação, como apareceu no processo, e isso aconteceu nesse caso que eu mencionei no início, para impugnar a citação, mas, gente, o cara está no processo já. Ele está sabendo que tem um processo contra ele. Então, a citação atingiu o efeito dela. Correto? Princípio da instrumentalidade das formas. Sempre tomando como base a vulnerabilidade do trabalhador, que ele está lá discutindo verbas existenciais dele. Não importa quais. Dificilmente você vai ver um trabalhador que chega para você com a demanda que ele fala assim, eu quero, perdão as palavras, mas eu quero, vou até pegar leve, prejudicar o meu ex-empregador. Eu quero o que não é meu. Ele vai chegar para você e falar, só quero o que é meu. Trabalhei 4 meses, não levei tudo que tinha que levar, então quero somente isso. Aí nós, como advogados, vamos começar a olhar, aplica a multa do 467, a multa do 477, a gente vai vendo mais coisinhas para colocar, né? As férias não foram dadas, cumpridas da forma como elas deveriam ter sido, a gente vai dando uma enxada no processo, mas o trabalhador em si só quer o que é dele. Então, se não houve vício na citação, você pode perfeitamente atuar pautado pela função social da Justiça do Trabalho, que é proteger o trabalhador. Trabalhador proteger seus direitos materiais e seus direitos processuais. E aí você aplica duração razoável do processo. Em um outro processo, que na realidade foram contra a mesma reclamada, a gente teve 3 contra a mesma, ele estava se esquivando de ser citado. Vamos esquecer a citação por edital, porque ela já demora, né? Então você vai lá, correu, vai uma vez, não encontra. Vai 2 vezes, não encontra. Se é que ele vai a 3ª vez, mas vai 3 vezes, não encontra. O oficial de justiça bate na porta, não encontra. Quanto tempo a gente vai esperar até que o cara resolva aparecer para responder o processo? Sendo que a gente tem essa ferramenta na nossa mão. Isso gera uma onerosidade excessiva ao trabalhador. À medida que a gente tem que incumbe ao autor, e aí a gente está falando já do Código de Processo Civil, ofertar as maneiras eficientes para que a citação seja efetuada adequadamente, e um cara de 73 anos de idade, que foi esse o caso, mal tem o ensino fundamental, o que é que ele vai poder te falar, passar para o advogado e falar, isso aqui vai dar certo para citar ele? Não tem nem CTPS assinado, na maioria das vezes, né? Não tem CTPS assinado, não tem recibo, não tem nada que você possa pegar. Aí você começa a ver onerosidade excessiva em cima do trabalhador. Para concluir, gente, a gente tem então uma conclusão que aqui é para concluir, mas a gente demanda um tempinho adequado, e já vou botar aqui em cima, não me deixa esquecer, tá? Uma insuficiência no sistema atual. Pandemia está no final? Se Deus quiser está, mas a Europa já está vendo um novo agravamento. Então, nada impede que, novamente, tenhamos que nos isolar socialmente. A pandemia não está no final. Quando ela se extinguir, nada impede que outra venha. E a gente vai ficar sempre à mercê de um sistema legislativo que não está pronto para resolver essa situação daquelas pessoas que, de fato, fazem a economia circular. Claro, os empresários também fazem, porque eles dão o meio, o mecanismo necessário para que aquelas pessoas trabalhadoras produzam. É uma simbiose muito interessante essa. Mas o sistema não é suficiente. A gente consegue extrair do sistema, do processo trabalhista, elementos necessários e eficientes para resolver a demanda. Mas sempre vamos estar a depender de juiz concordar ou não. Então, a gente consegue concluir que é necessário uma alteração legislativa a nível federal para isso. Olha, mesmo que não seja por regra, tá? Não vamos botar citação por aplicativos mensageiros como regra. Vamos colocar assim, vamos supor um texto de lei. Em casos de isolamento social, em que
o oficial de justiça fica impedido de exercer sua função, aceita-se, dentro do processo trabalhista, uma citação por aplicativos mensageiros, cumprindo aqueles requisitos, tá? Não esqueça dos requisitos. Quais? Certeza de que o destinatário é, de fato, aquele que tem que ser citado, certeza de que ele viu a mensagem, certeza de que a mensagem chegou até ele, que ele viu a mensagem. Tendo isso como certeza, eu não vejo nenhum problema na gente utilizar os aplicativos. A eficiência, a celeridade processual, a proteção ao vulnerável, a instrumentalidade da forma, gente, é um arcabouço principiológico muito grande que está favorecendo isso. Então, há uma necessidade de uma permissão do magistrado que a gente pode derrubar, tá? Mas até lá, fica na base dos argumentos. Não esqueçam desses princípios que regem a justiça trabalhista para a proteção do vulnerável e que qualquer um que se for olhar friamente vai entender que isso é suficiente para justificar uma citação por mensageiro dentro desse contexto. Volto a dizer, não é regra, tá? Mas estando nessa dificuldade, a gente não vai deixar pessoas passando necessidade, passando fome, como a gente sabe que ocorre, sendo que nós temos os mecanismos necessários para suprir essa dificuldade, tá? Obrigado.